Olá, meus queridos! Então, estamos aqui na nossa quarta aula, né, de amputados, causas, tipos e cuidados, né? Então, a gente passeou ao longo dessas aulas aí, desses dias, né? Falamos aí sobre as causas, né, de amputação, os tipos de amputação, como do membro superior, membro inferior, falamos um pouquinho sobre prótese de cada membro aí, né, tipos de prótese. Então hoje a gente vai falar sobre os cuidados, né? Eu costumo falar que esse é o momento mais importante aí, né? A aula mais importante desse curso, porque é isso que vai determinar agora se o paciente vai poder protetizar ou não. Então não importa se você é fisioterapeuta, profissional da educação física, nutricionista, enfermeiro, cuidador, auxiliar, ou a pessoa que está aí com esse paciente, você vai ter que saber quais os cuidados que devam ser tomados para que tudo aquilo que a gente conversou nas outras aulas sobre prótese possa acontecer, para que a protetização possa acontecer. Se a gente falhar em algum momento nesses cuidados, esse paciente não vai conseguir utilizar essa prótese e isso vai diminuir muito a funcionalidade dele aí, tá bom? Então, os cuidados principais, né, que a gente costuma tomar aqui e pensar, a maioria das vezes é pensando muito mais no membro inferior, porque é o membro que vai ter apoio, que é o tipo de prótese que vai dar a função de marcha para esse paciente, tá? Então, a gente vou bater muito na tecla aqui, falando bastante de membros inferiores, tá? Então, espero que vocês aí aproveitem nosso último dia, né, nosso último encontro de conteúdo, porque no próximo encontro a gente vai discutir aí as dúvidas que apareceram aí ao longo dessas aulas. Tudo bem, meus amores? Então, bora lá. Vamos embarcar comigo em mais essa. Então, quando a gente fala de cuidados, né, com esse paciente, quando a gente pensa ali no paciente amputado, a gente vai ter que ter um pensamento ali antes e após a amputação, pré e pós-operatório, tá? Na verdade, esse paciente, ele deveria ser acompanhado, eu já falei num outro momento aqui com vocês, ele deveria ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, porque ele é um paciente que ele precisa receber orientações psicológicas, ele precisa receber orientações com relação aos cuidados, então tem que ter uma equipe aí por trás desse paciente para que dê certo o resultado seja bom, né? Então, no pré-operatório, a gente trabalha muito no quesito de preparar esse paciente para a cirurgia, para a amputação e para o período pós-operatório. É muito louco pensar isso, mas isso. O pré-operatório a gente já vai preparar ele para o pós-operatório, tá? Então, se você tem essa oportunidade de trabalhar com o paciente ali antes da cirurgia, seria o ideal, seria um momento ali mais apropriado, tá? Então, novamente, a gente bate na tecla. Isso pode acontecer com um paciente sedentário, com um atleta de alta performance, com um jovem, com um adulto, e podem ter muitos aí profissionais envolvidos aí com esse paciente. E aí a gente vai para o pós-operatório. Então, a gente preparou ele ali no pré-operatório, quem teve essa possibilidade, né? E a gente vai para o pós-operatório. O pós-operatório, meus amores, a gente divide em dois momentos, que é o período pré-protético e o período protético. O período protético aqui, eu não vou entrar muito profundamente com vocês, porque aí é só uma área do fisioterapeuta mesmo, e isso vai ficar para um próximo curso, beleza? Hoje aqui a gente vai ficar mais no período pré-protético. Ó, me engasgando de novo. No período pré-protético, que são os cuidados adequados para que ele possa utilizar essa prótese, tá? Então, considerando essa linha de raciocínio aí, a gente começa pensando no momento ali no pré-operatório. Então, primeira coisa do pré-operatório, se você tem essa oportunidade com o paciente, treina marchas com muletas com ele. O que é isso? Ele vai ter que usar muleta depois, que a gente aqui está pensando muito mais no membro inferior, tá? Ele vai ter que usar muleta depois, durante todo o período aí antes da prótese, ele vai ter que caminhar com a muleta. E esse cara, normalmente, vai ser a primeira vez que ele vai, pode ser que seja a primeira vez que ele usa muleta, ele não sabe. Então,
Você tem essa oportunidade, treina ele já a se adaptar e já caminhar com essa muleta, tá? Se você é da área do profissional da educação física ou fisioterapeuta, fortalece bastante membro superior dele, tá? Porque ele vai precisar do membro superior ali, ó, para poder caminhar com essa muleta. Fortalece o membro inferior, o membro que não está afetado ali, tá? Tenta ali fazer aí fisioterapeuta, fazer um fortalecimento no leito, vai ali no leito. Se você é enfermeiro ou cuidador, fala para ele movimentar ali, fazer exercício com a perna ali que não está afetada, com os braços, né, que não estão afetados. A gente vai orientar bastante aí esse cara com relação a realizar exercício todo dia, caminhar ali com essa muleta. Então, esse é o momento que a gente está preparando o paciente para que ele possa ir para a cirurgia e para que ele possa ter uma reabilitação ali mais fácil, para que ele possa ter uma protetização mais adequada. E, obviamente, vai ter uma preparação psicológica aqui. Lembra que eu falei com vocês lá na primeira aula que ele passa por 4 fases? Então, esse é o momento da gente tentar. Obviamente tem que ter ajuda do profissional, psicólogo ali, mas você que também está como um cuidador, você que também está ali próximo, tentar preparar esse paciente psicologicamente para aquele membro que ele vai perder, tá? É de extrema importância. Se a gente falha nesse momento aqui, pode ser que ele não protetize. Mais uma vez. E isso vai acontecer se não foi um trauma, né? O cara não sofreu um acidente, perdeu ali o membro. Normalmente, o pré-operatório a gente consegue com pacientes que têm ali alguma doença vascular, um diabético, tá? E que ele sabe que ele vai ter que amputar e ainda não amputou. Então, toda essa preparação. E, obviamente, é aqui que também esse cara começa a mudar o estilo de vida dele, né? É aqui que a gente começa a já colocar ali na cabeça dele que vai ter que mudar. Se ele é um diabético, tá? Se ele é um paciente que é diabético e ele vai perder um membro por conta da diabetes, a gente já vai ter que orientar com relação à alimentação, exercício. É um cara que já vai ter que mudar ali a mentalidade dele para que não ocorra outras amputações. Tudo bem? Então, é um momento bem importante aí o pré-operatório. É um momento que, se a gente conseguir ter os cuidados adequados, seremos muito felizes aí no futuro, quando esse paciente for protetizado, tá? Aí esse cara operou, né? E aí vocês lembram, lá na primeira aula que a gente falou sobre a cirurgia, que aí ele fica com dreno, né? Tem todo aquele processo e tal. Então, a partir do momento que esse paciente ele é liberado, né? Para ir para casa, ou, enfim, mesmo que ele fique um tempo a mais no hospital e você já vai ser ali o acompanhante dele, primeiro ponto que você vai ter que observar nesse paciente e que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum é o posicionamento, tá? Se vocês observarem aqui, ó, esse paciente que teve uma amputação transtibial, certo? Normalmente, pacientes com amputações transtibiais, eles têm uma tendência a ficar em flexão de joelho, tá? Porque posicionamento, a hora que deitou ali, é muito mais agradável ele fletir aquele joelho. E aí existem alguns acompanhantes ou alguns parentes que chegam aqui, aí deixa eu te deixar mais confortável, vai e faz o quê? Coloca uma almofadinha aqui embaixo. Não! Não pode fazer isso, meus amores. Esse paciente, ele tem que estar ali no pós-operatório com esse joelho estendido, tá? Jamais dobrado, que é uma tendência que ele vai ter, principalmente transtibial. Por quê? Ele começa a apresentar aqui, a hora que ele fica flexionado, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele começa a apresentar um encurtamento dessa musculatura posterior aqui, ó. Beleza? E aí esse paciente começa a ficar inflexo. E aí a gente não consegue pôr prótese. Não, esquece. Ele não consegue ser protetizado porque não tem a biomecânica adequada, não tem a alavanca adequada para que ele possa ser protetizado. Então, o primeiro cuidado, assim, ó, que a gente tem que tomar e que é o que mais acontece com o paciente amputado é o mau posicionamento. Então, posicionamento desse paciente, posicionamento adequado. Aí, como que a gente pode fazer isso, né? Quando for possível,
O melhor, o ideal é que esse paciente deixe de barriga para baixo, ou seja, decúbito ventral, né, de bruços aí, e aí coloque um travesseiro embaixo do coto, tá? Por quê? A hora que ele deitou, né, decúbito ventral, colocou o travesseiro embaixo do coto, vai levar esse coto ali para hiperextensão. Essa perna ela vai ser estendida, tudo bem? Então, o ideal é que a gente fizesse isso com esse paciente, pelo menos meia hora, uma hora, várias vezes ao dia. Então, chegou lá, você tá lá, o cara, ó, vamos virar de barriguinha para baixo, deixa eu pôr um travesseiro ali, você conta no relógio, meia hora, uma hora, faz umas 5, 6 vezes por dia, já previne esse encurtamento, tá? Um ponto importante, esse paciente, não adianta você querer, eu vou colocar ele no colchão. Gente, fugiu o nome. Eu não corto, sempre vou reta aqui, viu? Porque eu faço igual se eu estivesse com vocês aí, eu não faço edição, não. Vamos colocar esse paciente no colchão casca de ovo. Eu ouço muito isso, porque é mais confortável e tal. Não, tá? Esse tipo de paciente, com amputação de membro inferior, normalmente, ele tem que estar deitado, o ideal é que ele esteja deitado sobre colchões duros e firmes, ortopédicos, não casca de ovo, tudo bem? Nunca apoiando um travesseiro aqui, como eu falei para vocês. Então, normalmente, o que a gente vê de muito erro, os cuidadores, os parentes, ali, as pessoas próximas, colocam um colchão casca de ovo, porque alguém falou que era melhor para esse cara, alguém falou, coloca a casca de ovo e coloca o travesseirinho aqui para aliviar o paciente. Não, tudo errado, tá? Então, vamos evitar essas contraturas e inflexão, tudo bem? Vamos acelerar esse processo de protetização. Vamos posicionar esse paciente da forma adequada, tá? Então, aqui são só os exemplos do que não pode fazer e do que pode fazer. Então, aqui, ó, meus amores, é aquilo que eu falei para vocês. Posição totalmente errada. Colocar o travesseiro embaixo aqui do paciente quando ele está em decúbito dorsal, tá? Então, sempre estendido, tudo bem? E, se você conseguir, o paciente conseguir, decúbito ali ventral, tá deitado de bruços e quando puder fazer uma extensão ali forçada com um travesseirinho ali, beleza? Então, esses são os cuidados, o primeiro ponto que a gente tem que pensar aí com esse perfil de paciente, tá? Esses são os principais cuidados aí, pensando no posicionamento no leito. Segundo cuidado, que é de extrema importância também, tá? Redução de edema. Lembra que a gente discutiu muito que vai ter um encaixe, né? Vai ter ali o encaixe, que é o soquete, né? E essa prótese ela tem que se adaptar lá dentro. Então, esse cara, depois da cirurgia, ele fica inchado, correto? Porque ali teve uma lesão, foi uma retirada ali de um membro, né? Então, esse cara ele fica inchado. Nós temos que fazer o que for possível para reduzir esse edema. Por quê? A partir do momento que reduz esse edema, fica mais fácil ali para fazer o molde do encaixe. Lembra que faz o molde, ele se adapta e depois vem a prótese e o encaixe verdadeiro. Então, para fazer o molde, tem que moldar de acordo com a perna. Enquanto o coto, de acordo com o coto, enquanto o coto ainda está edemaciado, a gente não pode fazer esse molde, não pode começar o processo de protetização. Então, existem as massagens, e aqui nesse caso, ela é super bem aceita, né? A gente chama aqui de drenagem, né? Então, você que nunca fez na vida, né, uma drenagem, uma massagem desse tipo, é simples, você sempre vai realizar um movimento, tem que pensar, tem que lembrar onde está o coração está aqui, né? Então, você vai realizar esse movimento, essa massagem nessa direção, na direção do coração, sempre, tá? Então, massageie bastante aí esse coto, tá? Para que a gente consiga estimular aí essa redução de edema, tudo bem? Segundo ponto, reduzir esse edema. Primeira maneira é massagem, certo? A segunda maneira para reduzir edema e para auxiliar nessa moldagem do coto é o enfaixamento, tá?
Eu vou abrir aqui, porque aqui eu vou passar um videozinho para vocês bem bacana, que é um paciente mesmo se enfaixando, tá? Ele mesmo realizando o próprio enfaixamento dele. Então, eu vou me tirar, e a gente vai aqui pro videozinho, enquanto eu vou falando, tá? Então, meus amores, o enfaixamento do coto ali, né? O enfaixamento desse paciente, quando ele não for gessado, o que quer dizer gessado? Ainda, não sei se ainda existe, deixa eu abrir aqui. Vou tirar o som que eu vou estar falando. Beleza. Quando esse paciente, olha aí, legal. Quando esse paciente, ele normalmente, depois da cirurgia, alguns pacientes eles são enfaixados de forma gessada, com gesso. Vamos colocar aqui para vocês enxergarem. Ver que vocês não estão sozinhos, tá? E aí, depois que não é esse gesso, que já pode ser utilizado a faixas elásticas tipo Kendall, a gente ensina o paciente a se enfaixar dessa maneira. Dessa maneira, ele evita os edemas, tá? Ele evita que surja, que o edema apareça. Porque é o que acontece pós-cirúrgico desse paciente, né? É muito normal, começo do dia ali tá um tamanho e depois aparecer um edema de uma hora para outra. Então, para isso, a gente tem que estar em constante atividade para que reduza esse edema. Então, uma é a massagem e a outra é o enfaixamento, tudo bem? Tem muita gente que usa enfaixamento com faixa de crepom. Não faça isso, porque é ineficiente e não deve ser usado de jeito nenhum. Deve ser usado, sim, um enfaixamento com as faixas elásticas do tipo Kendall, tá? E aí essas faixas elásticas, elas fazem com que drene também todo esse líquido que está dentro desse coto. E ao mesmo tempo, ó, olha que legal, vocês estão vendo aqui, ó, ele fica cônico, que é exatamente como esse coto tem que ficar para que a gente consiga ali ter um encaixe adequado da prótese lá na frente. Beleza? Então, a gente normalmente ensina, né, o paciente, o passo a passo está aqui, tá? Se vocês quiserem treinar um dia, né, pode treinar no boneco, normalmente a gente começa treinando em boneco mesmo, tá? E aí a gente passa, a primeira faixa vem nessa direção, pega da frente para trás, aí vem com a segunda, terceira, quarta e vai repetindo até que você desenrole aí toda a faixa nesse paciente. Então, esse é o segundo cuidado, que é a redução de edema e montagem de coto, que é no qual a gente usa faixa elástica. Relembrando, primeiro cuidado para posicionamento, segundo cuidado, redução de edema e modelagem aí, de coto, tá? Essa faixa ela pode ser usada 24 horas por dia, a gente só tira ali no momento do banho ou no momento que você for fazer uma drenagem ali, beleza? Terceiro ponto que a gente pode trabalhar ali com esse paciente, um cuidado muito bacana que deve ser realizado. Evitar aderências e retrações cicatriciais. O que é isso? Cada pessoa responde de uma forma diferente à cicatrização. Tem pessoas que formam tecidos mais espessos, queloides, tem pessoas que têm umas cicatrizações aí mais rápidas, né, e mais brandas, que a gente fala. Mas mesmo assim, por conta do tamanho, né, da lesão aqui, ele vai ter, obviamente, lá a marca, que é onde foi dado os pontos. E essa marca, a gente tem que fazer de tudo para que não exista uma aderência ali, pele, músculo e tudo mais, porque senão a gente não consegue protetizar esse cara, se ele tiver muita aderência. Então, o que a gente faz? Massagem aqui também, ó. Você faz massagem aí, ó, bem na região do coto, tá? Desliza para um lado, desliza para o outro, desliza para cima, desliza para baixo. E assim você vai percebendo esse tecido se soltando ali na sua mão. Então, realizar. Em que momento então, professora? A hora que você for fazer a drenagem, você aproveita e faz essa massagem e faz a desensibilização que a gente vai mostrar depois. Então, no momento que for, o cara fica lá o dia inteiro com a faixa elástica, ele só vai tirar para você realizar esses cuidados aqui. Então, no momento que você tira a faixa, você já faz tudo aí de uma vez, tá? Diariamente, ok? Até o momento da protetização. Aí a gente vem com o terceiro ponto aqui, né? Então, o primeiro foi, vamos relembrar, posicionamento, edema, aderência, certo? Agora, o
Quarto ponto. Olha, eu estou sabendo fazer conta. Quarto ponto. Dessensibilização. O que significa dessensibilização? É voltar à sensibilidade normal, normalizar essa sensibilização. Meus amores, normalmente o paciente que sofre amputação, ele apresenta uma hipersensibilidade, uma dor local muito grande, tá? Então, o que é hipersensibilidade? Bateu um vento, ele sente ali uma dor, ele se incomoda, ele vai ter uma sensação de dor fantasma, que a gente vai falar no próximo slide, que é exatamente esse cuidado que a gente utiliza para eliminar também um pouco dessa dor fantasma, que é a dor no membro que já não existe mais, tá? Então, esse cara, ele fala, ai, coça meu pé. Não tem pé, tá? Esse é o que a gente fala de dor fantasma ou a sensação fantasma, tudo bem? Então, para que ocorra essa dessensibilização, nós utilizamos materiais fáceis, baratos e práticos. Então, a gente começa com estruturas mais suaves. Então, eu indico para vocês algodão e esponja, ok? Então, a gente vai começar com algodão. Do algodão, a gente passa para a parte da esponja mais macia e termina com a parte mais lixosa, ali, que tem uma lixa, tá? Então, o que você vai fazer diariamente? Então, primeiro com algodão, porque a hora que você tocar nesse paciente, ele já apresenta uma hipersensibilidade. Então, você vai começar a tocar, vai começar passando o algodão, tá? Então, você passa o algodão ao redor de toda a cicatrização, de todo o corpo aqui, tudo bem? Até que ele vai se adaptando a esse novo estímulo sensorial. Se adaptou ao algodão, você vai passar para a esponja, a parte amarela, a mesma coisa, tá? Tocando em toda essa área, até que você vai passar para a parte lixosa e ele já não tem mais tanta essa sensibilidade, tanto essa dor. Esse momento aqui, esse cuidado, ele é um pouquinho mais delicado e ele leva aí um tempinho a mais. Então, tem paciente que na primeira semana você consegue passar do algodão para a esponja, e tem alguns pacientes que não, que você fica uma semana no algodão e aí você vai evoluindo, tudo bem? Então, respeitar muito ali o que o paciente está falando. Não é só porque ele não tem, né, ali o membro que você fala, isso é coisa da cabeça dele, porque não é, tá? Isso é sistema sensorial, ele está sentindo aquilo. Respeite, vai de acordo com o que seu paciente ali amputado suportar ali, tudo bem? Aí, meus amores, então a gente entendeu que ele tem uma hipersensibilidade e eu falei para vocês dessa dor fantasma, né? O que seria, então, essa dor no membro fantasma aí? Então, essa imagem, eu gosto muito dessa imagem aqui, porque ela traz muito bem o que é isso, né? O cérebro do paciente, até ele realizar aquela amputação, estava programado que ele tinha aquele braço, aquela mão. Estava programado que ele tinha aquele pé, tá? Isso são as conexões neuronais e que a gente já está programado para aquilo. Então, você tem aquela memória motora, que você tem aquela mão, que você tem aquela perna, aquele pé. Então, mesmo que sofreu uma amputação, seu sistema nervoso central, ele precisa se adaptar a essa nova condição, tá? Então, é o que eu falo, normalmente o paciente, ele acha que ele tem aquele membro, então ele vai acordar no meio da noite morrendo com uma dor insuportável, falando, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé, e você fala, não tem pé, tá? Muitas vezes ele acorda e fala, nossa, tá coçando, não está coçando, tudo bem? A dor no membro fantasma vai aparecer em 10% aí dos amputados, mas a sensação do membro fantasma vai aparecer em quase todos. Que é a sensação do membro fantasma é a sensação de que ele tem aquela perna, não de que ele tem a dor, mas a dor aparece aí em 10% dos casos. Existem aí dentro da fisioterapia, dentro da reabilitação, existem várias formas de tratamento. A gente tem o tratamento com espelho, né, espelhado. A dessensibilização a gente também trabalha dentro da fisio, tá? Mas você aqui no momento que você está só nos cuidados, utiliza o algodão, utiliza a esponja do lado amarelinho, do lado lixoso, que isso já vai trazer aí os benefícios adequados para esse paciente, para que ele diminua essa hipersensibilidade e para que o sistema nervoso dele central ali possa fazer a nova reconexão para que se adapte ao novo, à nova situação, que é não ter aquele meio.
Não se sabe ainda exatamente as causas da dor do membro fantasma. Existem várias teorias, mas a gente ainda não consegue dizer exatamente, é por isso, isso, isso. Porque se conseguisse, existiria já um tratamento adequado e um tratamento aí específico para essa alteração. Mas ainda não se sabe, tá? Então, já espere que isso possa acontecer e vai acontecer em maior parte dos casos. E aí você já sabe como lidar, sabe que realmente isso existe e sabe que a gente pode tentar fazer uma desensibilização aí, tá? Para quem gosta aí de assistir seriado, tem o seriado da Grey's Anatomy, que a Arizona, ela sofre uma amputação, né? E aí tem um momento que ela tem muita dor no membro fantasma e ela tem muita sensação no membro fantasma e passam alguns capítulos aí ela fazendo, ela demonstrando isso, e aí, enfim, vai alguém lá e faz a terapia do espelho e ela, de um dia pro outro, some. Não é assim que acontece, tá? Ali é uma ficção. Mas existem aí algumas abordagens que a gente pode adotar para que consiga trabalhar em cima desse membro fantasma aí desse paciente, tudo bem? E aí a gente vai para uma parte ali importante, né, que os fisioterapeutas trabalham bastante, mas você, como profissional da educação física, pode também atuar. E se você for um cuidador aí, alguém te orientando aqui, igual eu vou fazer agora, você também pode atuar, tá? Então, o que é importante ali a gente considerar no pós-operatório desse paciente, né? Primeiro, a ADM, que a gente chama de amplitude de movimento. Então, como aqui, ó, tá aparecendo na imagem, né? Você vê que ele já tem uma tendência ali a ficar com o joelho em flexão, né? Então, a ADM, você vai pegar esse coto e vai trazer em total flexão, total extensão. Vai mexer nesse coto, fazer a movimentação, flexão, extensão. Flat, dobra o joelho e estende o joelho. Flexão e extensão, tá? Tá percebendo que essa amplitude de movimento tá vindo só até aqui, ó? Certo? Que não é o ideal é que ele esteja estendido, aí você vai alongar esse coto. Então você alonga, tá? Faz aí umas 3 séries de 30 segundos cada uma, alongando. Começa devagarzinho e aí diariamente você vai aumentando aí esse alongamento com esse paciente, tudo bem? E até que a gente alcance aí uma extensão total, tá? E aí o terceiro ponto é o fortalecimento. Então, meus amores, você vai fortalecer tanto o lado não afetado, certo? Tanto inferior quanto superior, porque a gente precisa manter a atividade aí, né, desse paciente, tá? Então aqui, ó, esse aqui, como ele vai estar lá carregando todo o peso até por a prótese, ele vai estar aqui na muleta e tudo mais, coloca a carga, coloca a caneleirinha, coloca toda a forma, pede para levantar na cama, na maca, então fortalece. E aí o coto, a gente também fortalece. Fortalece, professora? Sim! A gente faz exercício com essa região aqui também. Se você vai fazer amplitude, ganho de amplitude de movimento, alongamento, a gente também vai fortalecer, tem músculo aqui, né? Então a gente vai fortalecer. Para que a gente fortalece? Para que a hora que encaixe na prótese, a hora que vier a prótese colocar o encaixe seja adequado. Coto flácido é muito difícil de protetizar. E vocês viram lá na aula passada que dependendo do membro inferior ali, dependendo se está muito flácido, a gente tem que mudar o tipo de prótese e isso afeta ali a biomecânica da marcha desse paciente, tá? Então, fortalecer esse coto. Como que eu fortaleço esse coto, professora? Vamos lá. Indicações primeiro, né? Você vai começar a mexer na contralateral 24 horas após cirúrgico, certo? Que aí ativa circulação geral, inibe ali o descondicionamento. E no segundo ou terceiro dia, você vai entrar com os exercícios aí nesse coto, tá? Primeiro sentado na cama, movendo o membro superior de troncos, e depois a gente começa com os exercícios aí mais específicos em pé, no membro sadio. Então, voltando. 24 horas após cirurgia, 24 a 48 horas, você começa a trabalhar o outro. Segundo a 3 dias pós-operatório, você começa a trabalhar esse coto já, alongando, ganhando alongamento, amplitude de movimento e tal. E assim que possível, a gente começa ali a
ficar em pé. Então, ele vai sentar na maca, apoiar aqui o outro membro no chão, tal, e assim que possível, esse paciente vai ficar em pé, ativando aí as musculaturas do lado sadio, tudo bem? Então, vamos para os exercícios do corpo, que era o que eu queria falar. Eu tinha esquecido dos outros comentários. Aqui, então, os exercícios do corpo. A gente coloca o paciente aqui, olha só que bacana. Vamos levantar essa perna. Então, levanta, flexão, coloca ali na beira da cama, beira da maca, ó. É muito difícil falar de prescrição aqui agora, né? Mas normalmente começa aí a trabalhar a resistência dele, o máximo de repetição que ele conseguir, descansa, máximo de repetição, faz isso 3 a 4 vezes por dia, tá? Então, pode ser trabalhado aqui dessa maneira. Você vira ele ali de decúbito ventral e trabalha aqui dessa maneira também, tudo bem? Conforme esse paciente, obviamente, ele vai ganhando força, né? Ele vai ganhando mais autonomia nos exercícios, a gente pode colocar elástico, colocar carga. Esses elastiquinhos aqui, ó, tem uns elastiquinhos que a gente coloca em volta, que você compra em casa esportiva. Você compra 3 de 3 tensões diferentes, que cada cor é uma tensão, né? Você compra 3 aí por R$30, R$40, tá? Tem umas lojas grandes, não vou fazer merchandising agora, mas tem umas lojas grandes aí que vendem esses tipos de elástico. Então você coloca lá, olha só, vamos trabalhar essa parte lateral aqui que a gente chama de abdutores desse paciente. Tudo bem? Coloca ele de lado lá, abriu, tá? Aqui dá para colocar a caneleira, dependendo se esse paciente tiver com muito edema, a gente não consegue pôr a caneleira. Mas se não tiver, você consegue pôr caneleira, senão você inventa alguma coisa para colocar um peso aqui, pedir para ele levantar, tudo bem? Se não tem o elástico, a caneleira aqui também, ó, para realizar aqui o de lado, para a gente realizar aí fortalecimento de abdutores, tá? Olha que legal, amarra o elástico na cadeira e realiza extensão. Se você quer diversificar, né, se é um atleta ou se é uma criança que gosta de fazer coisas lúdicas, né, a gente pode trabalhar com bola. Chuta a bola para mim com o seu coto, não vai usar a perna sã. Chuta a bola com o coto, né? E aí ele vai lá e chuta e você trabalha, enfim, deitado, sentado, o que sua criatividade permitir. E aí, obviamente, depois que a gente passa por esse momento aqui, né, de fortalecimento, a gente começa a trabalhar com esse paciente aqui, ó, ajoelhado, tá? Aqui, o que está acontecendo? A gente está trabalhando o controle motor dele, postural. Esse tipo de paciente, né, o paciente amputado, ele perde muito o controle postural ali, né? Ele perde um pouco a configuração, ele perde o que eu falei, ele perde um pouco aí a configuração espacial que eu falo, né? Que perde essa conexão por conta do membro, então a gente trabalha bastante, né? Então a gente coloca ele nessa posição e começa a dar alguns empurrãozinho para trás, para ele se equilibrando e ativando aí a musculatura do controle motor. Parece fácil, mas o paciente, você tentar colocar ele nessa posição, sem ter trabalhado tudo isso antes, é um pouquinho complicado, muitas vezes ele acaba caindo, tá? Então, vai com cuidado para deixar o paciente nessa posição, beleza? Opa. E aí, meus amores? Voltou. E aí, meus amores? Eu termino com esse slide aqui, né? O que eu quero dizer com esse slide? Eu trago esse slide aqui, são 3 pessoas diferentes, né? Um moço, uma mãe e uma outra moça, jovem, modelo, que tem vida os 3, tá? Então, assim, tira isso da cabeça que um amputado está condenado, porque não tá? Se esse cara, ou se essa mulher, esse paciente, ele teve ali uma operação, como a gente conversou na primeira aula, né? Uma operação, uma cirurgia bem feita, tá? O nível de amputação foi realizado da forma adequada, teve os cuidados pré e pós-operatórios bacanas, teve uma reabilitação bacana, ele será protetizado e ele terá uma vida normal, tá? Mas tudo vai depender de todo esse processo, tudo vai depender do caminho que será percorrido aí ao longo dos cuidados, ao longo da reabilitação com esse paciente, tudo bem? Então,
Eu acho que era isso, né, que eu tinha para falar com vocês. Eu sei que é um assunto longo, é um assunto extenso. Eu tentei deixar ele bem compactinho, assim, para que ficasse muito importante aí para vocês os cuidados que a gente tem que tomar com esse paciente, acendesse aí um pouquinho, né, a curiosidade dos tipos de prótese, os níveis de amputação, que não é simplesmente ali amputar, colocar prótese e tá de um dia para o outro o paciente está aí andando, correndo na rua, porque não é assim, tá? Por isso que a gente vê tantos amputados, principalmente no Brasil, que não são protetizados, tudo bem? Porque não seguem aí todos esses, né, esses padrões aí, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado muito esses 4 dias. Eu volto amanhã aqui pra gente discutir um pouquinho as principais dúvidas. Então, mandem as dúvidas aí, por favor, para deixar o negócio animado, tá? E espero que se vocês forem trabalhar um dia com um paciente aí amputado, que esse curso tenha ajudado a vocês aí atenderem ou acompanharem da melhor forma possível. Como físio, profissional de educação física, você vai trabalhar com para-atleta, você vai ter que saber tudo isso que eu falei aqui, tudo bem? Enfermeiro, se você vai trabalhar na ala de amputação, vai ter que saber isso. Cuidador ou um parente tem que saber isso aqui. Isso aqui é utilidade pública, certo? Todo mundo tem que saber. Beleza, meus amores? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não me segue, por favor, vai lá na página Prof. Renata da Palma. Eu sempre tenho um conteúdo bacana ali, semanalmente atualizo, faço lives, convido vocês para live. Sempre bem interativo e, claro, em parceria aí com o Centro Educacional 7 de Setembro já faz muito tempo. Acho que eu fui a primeira professora a dar o curso presencial para eles, então a gente está aí juntos nessa já faz alguns anos e com o mesmo ideal, que é acreditar na sua independência aí, como aluno, como estudante e como profissional, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, meus amores, e um grande beijo para vocês. Se cuidem muito. Até mais.